Desejando a bênção da nossa santa e querida avó Rosa, a bênção do nosso santo e querido irmão Aldo, que seja presente na vida de cada um. Cumprimento também a todos aqueles que nos acompanham através da internet, que a santa avó Rosa, o santo irmão Aldo possa também lhes abençoar, conceder assim um alimento espiritual. Queridos irmãos, aqui estamos reunidos como família apostólica para darmos início a mais uma reunião da nossa igreja. Reunião essa muito especial para cada um de nós, porque nós temos a oportunidade de alimentar a nossa alma, saciar a nossa sede através dos ensinamentos da nossa igreja apostólica. Mas para que nós possamos realizar esta reunião e que Deus, o Pai, possa abençoar, é necessário a reverência, o silêncio, o respeito, porque a partir deste momento nós estamos na presença de Deus. A partir deste momento nós estamos na presença de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima. E eu tenho a certeza que cada um dos irmãos que vieram até esta reunião, a esta oportunidade, vieram com um propósito de buscar as bênçãos de Deus, de aprender um pouco mais da doutrina, dos ensinos da nossa igreja apostólica. Então, para que a Santa Avó Rosa, para que o Santo Irmão Aldo conceda sabedoria para cada um de nós, é necessário nós darmos a oportunidade. E esta oportunidade é dada através da sua reverência e o do seu silêncio. Para que possamos então iniciar essa reunião, eu peço a todos que estão assentados, aqueles que puderem, por gentileza se coloquem em pé. Irei fazer uma oração pedindo as bênçãos de Deus para esta reunião. Oremos. Bondoso e eterno Pai Celestial, graças te damos, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor concede para nós, de aqui estarmos dentro da nossa igreja. Queremos, ó Deus, nesta oportunidade expressar o nosso louvor, a nossa adoração, bem como também suplicar a Tua bênção, pedir ao Senhor juntamente com Jesus, com a nossa Mãe Maria Santíssima, que possa conceder para nós sabedoria, que possa ajudar a cada um de nós a compreendermos a doutrina da nossa igreja apostólica. Santa Avó Rosa, eu tenho a certeza que a senhora aqui está, juntamente com o nosso santo e querido irmão Aldo. Por isso eu peço à senhora, abençoe todo o ato desta reunião, para que tudo ocorra na mais perfeita paz. Peço a bênção da senhora para o trabalho que será realizado através deste coral, para que cada hino aqui apresentado possa chegar ao trono de Deus, o nosso Pai. Peço também ao Santo Irmão Aldo a tua bênção, que o Senhor conceda para nós sabedoria, para que nós possamos compreender a mensagem contida em nosso boletim. E ao término dessa reunião, cada um dos teus filhos que aqui estão, possam voltar para o seu lar fortalecido, através da sua fé. Assim sendo, ó Deus o Pai, em tuas santas mãos, eu entrego essa reunião, declarando a mesma iniciada, para a honra e a glória do teu santíssimo nome, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos cantar de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força darmos sempre na verdade.
A Santa Rosa, nossa Mãe gloriosa, nosso Consolador. A ela adoramos e também veneramos com todo amor. Porque nesta igreja ela está reinando com grande poder, e com muita alegria o seu povo feliz está sempre a dizer: seu povo querido de todo perigo, ela está a livrar. E não há distância para Santa Rosa, o seu povo amparar. Em lugares longínquos, no meio das matas, lá no sertão, o seu povo é guardado e abençoado e tem sua proteção. Com sua doutrina pura e cristalina, a Santa Rosa está ajudando para Deus, guardando almas preciosas. Sua igreja assim cresce e se fortalece na graça divina, e é como orvalho e sem intervalo sobre nós vem caindo. A Santa Rosa tem dado as provas do seu grande poder, que é o Consolador que Deus enviou para nos proteger. Sua glória divina ela faz na terra manifestar.
semblante divinal. Eu olhava admirada e atenta, eu ouvia tudo que ela falava, falava ao meu coração. A cada dia que passava, mais aumentava a minha fé nas palavras que eu ouvia daquela santa mulher. Do seu jeito de falar, do seu jeito de andar, do seu jeito de olhar, do seu jeito de amar. Quando nesta igreja entrei, o que vi era sem igual, uma senhora muito linda, com um semblante divinal. Eu olhava admirada e atenta, eu ouvia tudo que ela falava, falava ao meu coração. A cada dia que passava, mais aumentava a minha fé nas palavras que eu ouvia daquela santa mulher. Do seu jeito de falar, do seu jeito de andar, do seu jeito de olhar, do seu jeito de amar. Tudo que a Santa Avó fazia chamava a minha atenção. Tudo o que ela falava, falava ao meu coração. Com seu amor espiritual, transformou o meu viver. Fui beijar as tuas mãos e nela passei a crer. Conheci a Santa Avó Rosa, rainha do meu viver. Conheci a Santa Avó Rosa, rainha do meu viver.
Prezados irmãos, é chegado um momento muito especial da nossa reunião. Porque neste momento nós iremos meditar na doutrina da nossa Igreja Apostólica. Queridos irmãos, estamos aproximando do dia 10 de junho, onde nós iremos prestar o nosso louvor, a nossa adoração, pelo nascimento da nossa santa e querida avó Rosa. E também expressar os nossos agradecimentos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, ao Santo Irmão Aldo, por ter restaurado e dado esta igreja apostólica. Por ter escolhido a cada um de nós para fazermos parte desta obra essa tão especial para o reino do céu. Estimados irmãos, a nossa Igreja Apostólica, ela tem uma missão de ensinar a doutrina, mas a doutrina que veio de Deus, onde Jesus, juntamente com a Santa Avó Rosa, deixou para nós como legado. E o Santo Irmão Aldo, durante 44 anos, ensinou e manteve esta doutrina, como ela foi ensinada, e ele manteve no transcorrer do seu ministério. Mas infelizmente, prezados irmãos, muitos apostólicos, quando são interrogados, quem é a Santa Avó Rosa? Quem é essa santa que tanto vocês falam? Muitas pessoas apenas falam assim: a Santa Avó Rosa é a santa da minha igreja. Quando pergunta quem é este santo profeta, irmão Aldo, quem é este profeta que tanto vocês falam? Muitos apenas falam assim: ele é o profeta da minha igreja, ficou na frente da minha igreja pessoalmente 44 anos. Não tem, prezados irmãos, um argumento para falar, para mostrar, para defender a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Mas por que não tem este argumento, este preparo? Porque a igreja não ensina? Não, prezados irmãos. Não é porque a igreja não ensina. É porque muitos não têm este interesse de ajudar a Deus o Pai, de ajudar a Santa Avó. Porque muitos não têm este interesse de defender esta santa poderosa, este santo profeta poderoso. Porque muitos não aceitam o que esta igreja ensina. Porque muitos não querem viver conforme é ensinado por esta igreja. E quando nós falamos esta igreja, prezados irmãos, não é palavras de pastor, não, prezados irmãos. É palavra que está contida na doutrina, nos ensinos da nossa igreja, que foi revelado, que foi mostrado, que foi ensinado através da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. A mensagem, primeiramente eu faço a leitura, para que nós possamos então meditar junto. 10 de junho, parabéns Santa Avó Rosa, parabéns Igreja Apostólica. Comemoramos neste dia 10 de junho, o aniversário do nascimento da Santa Avó Rosa e 67 anos do início da existência desta Igreja Apostólica. A Santa Avó Rosa nasceu dotada de virtudes divinas que foram preservadas por ela durante o seu viver na terra. Ela muito amou a Deus o Pai, ao Senhor Jesus e a bendita Mãe Maria Santíssima, tanto que eles habitaram em seu coração. Ela sempre praticou a caridade e foi predestinada a cumprir irrevelante missão para o reino do céu, pois Jesus confiar-lhe-ia o encargo de restaurar a sua igreja apostólica na terra,
Assim que tudo pôde ser realizado, Deus, Pai e Jesus passaram a reinar no meio do seu verdadeiro povo. Através da Santa Voz Rosa, o nosso Senhor Jesus revelou e esclareceu os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus. Restaurou o seu povo na terra, conforme prometera, afirmando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A Santa Voz Rosa estava com 60 anos de idade quando Jesus se manifestou a ela, de tal maneira que ela ouvia e ele falava com ela. Através dela, o nosso Senhor restaurou a Igreja Apostólica de acordo com a vontade e determinação de Deus Pai, tanto que, já naquela época, ela dirigia a Igreja e o seu povo com sabedoria divina. Essa Igreja surgiu dos planos traçados por Deus, pelo seu Santo Espírito e por Jesus. Também, por orientação de Jesus, recebeu o nome de Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos, pela fidelidade deles, sendo fiéis ao Divino Mestre Jesus e porque muito trabalharam em favor da obra de Deus na terra. Também, por orientação de Jesus, a data da fundação desta igreja passou a ser comemorada em 10 de junho, na mesma data de nascimento da Santa Voz Rosa, visto que a igreja nasceu com ela e através dela veio dos céus, para ser o tabernáculo de Deus na terra e o berço do Consolador prometido. Conforme Jesus mostrou a São João, e está registrado no livro do Apocalipse: a quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e também o meu novo nome de Consolador. Durante um período de 16 anos, a Santa Voz Rosa serviu a Jesus nesta igreja, tendo sido por muitas vezes arrebatada em espírito aos céus pelo Divino Mestre, quando então era levada à presença de Deus e junto ao seu trono recebia a sua bênção. Noutras ocasiões, ela lá estava em companhia de Maria Santíssima, que muito colaborou com o preparo desta serva de Deus, para que pudesse chegar a ser o Espírito Consolador. Em outras oportunidades, a Santa Voz Rosa era levada por Jesus para junto dos santos apóstolos, que faziam muitas perguntas a ela quanto à igreja na terra, e ficavam admirados com a sua sabedoria e vivacidade. Ela conheceu diversas regiões que existem no reino do céu, aprendeu a disciplina e a boa ordem que lá existe, a fim de poder aplicá-la nesta igreja, princípio de boa conduta, de moral elevada, que ela já praticava no seu viver terreno. Ela muito labutou para ensinar estes princípios aos fiéis apostólicos, a fim de que dignificasse o seu viver cotidiano e se tornassem em verdadeiros filhos de Deus e herdeiros do céu, aonde não há sofrimento e sim a beleza incomparável de alegria e de paz infinitas. A Santa Voz Rosa foi tão leal e fiel em sua fé, que Jesus concedeu a ela a participação completa em todos os seus dons, para curar, perdoar, salvar, e nos dons de revelação, de profecias, de onisciência e onipresença. Jesus a formou e a coroou como consolador de sua promessa. O Espírito da verdade
que estaria para sempre com o povo apostólico. Também a usou para preparar o seu sucessor, o profeta e santo irmão Aldo, garantindo assim a vitória e a estabilidade desta igreja apostólica, através deste santo pastor, que Jesus afirmou que haveria de conduzir o seu povo com mão forte e segura. No devido tempo, Jesus a levou para os céus, aonde ela chegou como a grande vencedora, e foi galardoada como Espírito Consolador e Rainha dos céus, para toda a eternidade, ao lado da Virgem Maria Santíssima. Cumpriu-se na Santa Vó Rosa a palavra de Jesus: e, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A Santa Vó Rosa, com nosso Senhor Jesus, com Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, dirigem teocraticamente esta igreja, ou seja, esta igreja está sobre a direção de Deus o Pai, pois tem sido vencedora nesses 67 anos de sua existência. Também é vitoriosa, porque pôde contar com o dom e o grande poder do profeta e pastor de nossas almas, o Santo Irmão Aldo. Com a existência desta igreja na terra, o galardão dos santos profetas do passado foi consolidado, tanto que, nos dias presentes, eles colaboram no amparo do povo de Deus, conforme está registrado no livro do Apocalipse. E foi dado o galardão aos santos profetas. Esta igreja tornou-se o tabernáculo de Deus entre os homens, conforme está escrito: Deus passou a reinar sobre o seu povo. E também se cumpriu na Santa Vó Rosa a profecia de Jesus aos seus santos apóstolos: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, ele testificará de mim, e ele vos guiará em toda a verdade, pois dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, creiam que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo são santos de Deus Pai e que são grandes vencedores. Eles cumpriram fielmente a sua missão na obra de Jesus e do reino do céu. Nos transmitiram a missão de levarmos avante a Igreja Apostólica. Também para que a cada dia a Igreja seja mais santa e vitoriosa. Sejam fiéis, corajosos, mansos, humildes de coração, para que prossigam sempre avante, até o dia em que Deus Pai determinar o fim de sua jornada na terra, ou até quando Ele determinar que é chegado o momento da grande vitória final do seu povo. Quando então se cumprirá o que Jesus prometeu a Ele, que levaria aos céus um povo santo e obediente aos ensinos que Ele transmitiu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Neste dia festivo, 10 de junho, regozijamo-nos como povo do Consolador, ao celebrarmos mais esta data memorável. Parabéns, Santa Vó Rosa, parabéns, Igreja Apostólica. Queridos irmãos, aí está esta linda mensagem. Uma mensagem essa onde mostra para nós, principalmente, como nós devemos prestar o nosso louvor, como nós devemos proceder aqui nesta terra, e principalmente a fé que nós devemos ter nesta santa poderosa Santa Vó Rosa.
bem como também a fé, a confiança que temos que ter neste pastor, Santo Irmão Aldo, profeta de Deus nosso Pai. Queridos irmãos, primeiramente a mensagem, ela mostra para nós que a Santa Vó Rosa, ela nasceu dotada de virtude divina. E ela soube então guardar essas qualidades. Nós podemos ali buscar, principalmente nos ensinos da nossa igreja, onde o Santo Irmão Aldo, por diversas vezes, ele ensinou para nós, através dos boletins, mostrando para nós que a nossa santa e querida Vó Rosa, ela sempre demonstrou amor, carinho, bondade, e quando era preciso, ela também corrigia. Ela dava a correção necessária, mas sempre pensando no bem do apostólico. Queridos irmãos, para mim entender, principalmente que esta igreja é uma igreja santa, poderosa, e que esta igreja é a única igreja que tem realmente a direção de Deus, o nosso Pai. Porque nós podemos falar com toda certeza, isso não é fanatismo. Esta igreja é a única igreja santa nesta terra. Por quê, prezados irmãos? Porque foi através desta santa poderosa que Jesus pôde então voltar na sua segunda vinda. Foi através dessa santa poderosa que Jesus pôde então restaurar a tua igreja nesta terra. Queridos irmãos, para nós olharmos e entendermos melhor, é preciso nós voltarmos na Sagrada Escritura, voltarmos nas palavras que está registrado, que prova para nós que esta igreja é sim a igreja de Deus, que esta igreja é sim o tabernáculo de Deus nessa terra. Nós podemos então, prezados irmãos, primeiramente nós podemos ali encontrar, no livro do Apocalipse que nos fala, lá no capítulo 5, é ensinado ali na palavra do amado apóstolo que ele fala assim: vi na mão direita daquele que está sentado no trono de Deus, ou seja, Deus, o nosso Pai, ele viu na mão de Deus, um livro que estava escrito por dentro e por fora, e todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que clamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de quebrar estes selos? Queridos irmãos, ele continua falando ali na sua palavra, que respondeu para aquele anjo, Deus o nosso Pai: ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tem uma pessoa com poder digno de abrir esse livro. O amado apóstolo fala que ele chorou muito, porque ele estando na presença de Deus, nem ele pôde abrir, não podia nem mesmo olhar para aquele livro. Queridos irmãos, então Deus responde: somente uma pessoa que pode abrir este livro, somente aquele que venceu o poder da morte, só este é digno de abrir. E ele fala então, amado apóstolo, que ele viu Jesus, aproximou de Deus, pegou da mão direita de Deus aquele livro que estava selado, e ele então assentou no seu trono. Queridos irmãos, aí a palavra da nossa mensagem fala: aquele que tem os meus mandamentos e o que guarda, este é que me ama e será amado de meu Pai. Ou seja, Jesus ele mostrou que chegaria um tempo em que aquele livro seria aberto. E também nessa mesma palavra do Apocalipse fala: ao Espírito vencedor. Queridos irmãos, Jesus, quando ele abre este livro, ele então começa a orientar a nossa Santa Vó Rosa.
começa a mostrar a doutrina perfeita. Por isso que a palavra de Jesus fala que a missão do Consolador seria de dar continuidade à sua obra. Mas para que pudesse se tornar essa pessoa, precisaria estar preparada para cumprir essa missão. E quando nós olhamos novamente, principalmente os profetas, eles cumpriram a missão para Deus, mas eles recebiam as virtudes de Deus, o nosso Pai. Eles recebiam as virtudes para dar continuidade àquela obra, de ensinar a doutrina, de mostrar. Mas agora, para que a Santa Avó Rosa pudesse cumprir essa missão de Consolador, precisaria ser diferente. Por quê, prezados irmãos? Porque Jesus mesmo fala que o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, teria a mesma autoridade, o mesmo poder que Ele, Jesus, tem, de curar, de libertar, de salvar. Então precisaria ser predestinada a cumprir essa missão. Precisaria ter todas as qualidades. Embora, prezados irmãos, devido ao pecado ter aumentado, por isso que houve essa demora para se cumprir essa palavra. Mas, prezados irmãos, o que isso realmente mostra para mim? Isso mostra para mim que a Santa Avó Rosa, dando início ao seu ministério, ainda aqui na terra, durante 16 anos, sendo preparada, mostra para mim que ela foi sim predestinada, porque o espírito dela era arrebatado, levado aos céus. Pergunto para os irmãos, será que uma pessoa pecadora poderia ter esse privilégio? Lógico que não. Será que uma pessoa qualquer poderia ter este privilégio? Não, prezados irmãos. Por isso que nós mostramos que nesta igreja é dirigida por Deus, porque aqui, prezados irmãos, não é feito a minha vontade, muito menos a sua. É feita a vontade de Deus, a vontade de Jesus, a vontade da Santa Avó, a vontade do Santo Irmão Aldo. Queridos irmãos, para que a Santa Avó Rosa pudesse então preparar este povo, para que ela pudesse juntamente com Jesus restaurar esta obra, ela foi testada, prezados irmãos. Ela foi testada de várias maneiras, mas ela não perdeu a qualidade, porque ela tinha uma fé imensa em Deus nosso Pai. Prova que a mensagem nos fala que por ela ser tão fiel, tão dedicada a Deus, a nossa Mãe Maria Santíssima, Jesus, santos e anjos, cooperaram com ela, para que ela pudesse então cumprir, para que ela pudesse então restaurar, formar esta igreja na terra. Queridos irmãos, é interessante, quando Jesus ele começa a revelar uma doutrina, quando ele começa a revelar os seus ensinamentos, a Santa Avó Rosa muito lutou. Muito ela lutou para que fosse ensinado, para que o povo obedecesse esses ensinamentos de Deus. Mas, queridos irmãos, nós temos lá no Evangelho de São João, lá no capítulo 16, que Jesus fala qual seria a missão do Consolador. Ele fala que a missão do Consolador seria de convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Queridos irmãos, se nós olharmos os profetas, os apóstolos, as missões, aquilo que eles fizeram em prol do reino do céu, foram missões de grande valor. Mas agora, essa missão de convencer o mundo do pecado, prezados irmãos, é uma da maior luta que a Santa Avó Rosa vem travando. Por quê, prezados irmãos? Porque Jesus, deixando o seu reino, vindo a esta terra, derramando o seu sangue,
nem assim ele convenceu o mundo do pecado. Porque não enxergaram, não entenderam a palavra dele. E não se converteram. Agora, Santa Avó Rosa, sendo o Espírito Consolador, ela recebe essa missão de convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Queridos irmãos, por isso que a nossa Igreja Apostólica, no transcorrer destes 67 anos, tem travado grandes lutas. Porque muitos não querem ouvir a verdade. Eles querem aquele caminho mais fácil. E a Santa Avó Rosa, juntamente com o Santo Irmão Aldo, nos mostra qual é o caminho que nos leva para Deus. Mas ainda muitos não enxergam. Muitos ainda não se entregam e não valorizam o que esta Igreja Apostólica tem ensinado. Queridos irmãos, o que a Santa Avó Rosa passou, será que não cabe a cada um de nós pararmos, olharmos para a nossa vida? Olharmos para o nosso interior e ver se estamos sendo fiel a ela? Porque de nada adianta, meu irmão, eu estar aqui no dia 10 de junho, cantar Santa Avó Rosa, a senhora é tudo para mim, e não fazer o que ela me ensina. O que adianta falar Santa Avó Rosa, a senhora é poderosa, mas não dá a ela a oportunidade de ser poderosa também na minha vida? Queridos irmãos, muitos que dizem ser apostólico, porque existe uma diferença grande aí, de uma pessoa ser apostólico e o outro que fala que é apostólico. O que a Santa Avó Rosa nos ensina é ser apostólico. E o que é ser apostólico, meu irmão? É seguir o que esta igreja me ensina. Eu sei que a Santa Avó Rosa é poderosa, eu sei que a minha igreja é santa, eu sei que a minha igreja é dirigida por Deus, eu sei que a minha igreja é dirigida por Jesus. Tive a oportunidade de beijar a mão de um profeta. E o que eu preciso mais para mudar a minha vida? O que eu preciso fazer, meu irmão? Para me transformar, para me seguir o que esta santa me ensina? Milagre? Ótimo! Quantos milagres a Santa Avó fez entre nós? Quantos milagres que ela realizou entre nós, na nossa família até mesmo? Mas aí quando fala para seguir a doutrina, os ensinos desta igreja, não tem esta facilidade. Começa a colocar obstáculo. Aí a palavra fala para nós, ela labutou para ensinar estes princípios. Ela lutou para ensinar para este povo que precisa ter uma vida justa. Mas infelizmente, muitos não valorizam. Jesus provou para nós, ele disse e está registrado no nosso livro de doutrina, ele fala para nós, que ele só pôde vir na sua segunda vinda graças à Santa Avó Rosa. Mas parece que isso ainda não é o suficiente. O Santo Irmão Aldo, em um boletim, ele nos fala, prezados irmãos. Ele disse assim, registrado no livro do Apocalipse, quando São João, em suas visões, teve a seguinte revelação. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, o reino no mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por todos os séculos. São João ainda viu 24 santos de grande poder assentados em seu trono diante de Deus, adorando, dizendo, graças te damos, Senhor Deus onipotente, a ti que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. E o Santo Irmão Aldo finaliza falando assim, Deus, ele sempre governou o seu reino.
e todo o universo. Porém, nessa passagem, o que São João viu e ensina é que Deus passou a reinar sobre o seu verdadeiro povo, a sua igreja santa. Prezados irmãos, esta é uma palavra do profeta Santo Irmão-Aldo, mostrando para nós que nós somos dirigidos por Deus, mas ainda não é o suficiente, meu irmão. Ainda não é o bastante para que você entenda que o único caminho é este. Para muitos eu acho que não é o suficiente. Mas aí, queridos irmãos, vamos a mais uma vez. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 22 a 30. Jesus ali, ele fala, e São Lucas registra. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus atravessando cidade e aldeias, e nelas ele ensinava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? E ele respondeu: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muito procurarão entrar e não conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e ele responderá: digo a vós que não sei de onde sois. Direis então: comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vocês que são malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes então Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós ser lançado para fora. Virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e sentarão à mesa do reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, há primeiros que serão últimos. Aqui está, prezados irmãos, a grande verdade. Aqui está o ensino de Jesus: há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Queridos irmãos, é o que acontece na nossa igreja. É o que acontece na nossa igreja. Quantos que tiveram o privilégio de conversar com a nossa Santa Avó Rosa? Quantos que tiveram o privilégio de beijar a mão do Santo Irmão-Aldo e já não está mais entre nós? Mas nós não podemos, prezados irmãos, ficar preocupados com isso. Porque a palavra, ela nos mostra que há últimos que serão os primeiros. Quem são esses últimos? Aqueles que estão vindo para o nosso meio, que estão aceitando a nossa mensagem, que estão vivendo o que esta Santa Poderosa deixou, e estão valorizando esta igreja. Enquanto aqueles que foram os primeiros, não valorizaram. Então, prezados irmãos, não sejamos assim. Vamos a cada dia, meu irmão, vamos a cada dia valorizar mais a nossa igreja. Vamos a cada dia lutar mais pela nossa igreja. Não vamos deixar, meu irmão, doutrinas erradas dominar o nosso coração. Não vamos deixar uma pessoa qualquer querer mudar o que nós pensamos, o que nós vivemos, não. O Santo Irmão-Aldo deixou este caminho preparado, juntamente com a Santa Avó Rosa. E a única coisa que ele pede para nós é que nós sejamos obedientes. Só isso, prezados irmãos. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão-Aldo, Jesus, eles não pedem nada demais. O que eles pedem é a nossa obediência, a nossa consagração. Queridos irmãos, esta igreja, como nos fala a mensagem, é a igreja que é dirigida por Deus. Mas para continuar sendo dirigida por Deus, ela precisa da nossa união. O que realmente acabou com a igreja primitiva do passado foi o pecado e a desobediência.
E Deus então dá mais uma oportunidade de salvação, restaurando esta igreja apostólica, na esperança que nós, como família apostólica, iremos defender, iremos espalhar o Evangelho de Jesus. Evangelho que está registrado lá no Evangelho de São Marcos, Jesus ele fala: ide, pregai, anunciais o meu Evangelho. Quem for batizado será salvo. Quem não for, será condenado. É este mesmo Evangelho que esta igreja apostólica ensina. É este mesmo Evangelho que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo deixou para nós. Então nós temos que pregar e anunciar esta verdade, para que Deus possa salvar, para que Deus possa realizar a sua obra nesta terra. Por isso que Ele então enviou a nossa Santa Vó Rosa, sendo o Espírito Consolador. Enviou o nosso Santo Irmão Aldo, sendo o pastor por excelência, o último profeta, para que possa então consumar esta obra de salvação. Queridos irmãos, busquem a cada dia ser mais fiéis aos ensinos de Deus. Lutem, meu irmão, pela sua santidade, porque a salvação ela depende das suas atitudes. A sua vida eterna vai depender do que você faz, meu irmão. Então coloque a sua vida em ordem, conforme a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo tem orientado. Para que quando chegar então o momento em que Deus o Pai determinar, seja o fim desta obra nessa terra, nós possamos então receber a nossa recompensa. Ou até mesmo quando Ele decidir levar a cada um de nós, possamos então entrar no reino do céu. Queridos irmãos, só para finalizar a mensagem do boletim, nós temos aqui um depoimento de fé, onde prova para nós o poder da nossa Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. Assim testemunhou em sua carta, no dia 27/4/2021, remetida da cidade de Guatá, São Paulo, a nossa irmã Elza Gonçalves Antunes. No dia 2 de janeiro de 2021, testamos positivo para a Covid-19. Eu, meus 3 filhos e minhas 2 noras. Nós recuperamos logo. Porém, o meu marido, Arvelino dos Santos Antunes, de 52 anos de idade, tem morbidade e o seu estado de saúde piorou, precisando ser internado na UTI em estado grave, com 75% dos pulmões comprometido. Foi entubado. Em oração pedi as bênçãos a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo, em favor dele, e dele a água ungida, colocando o seu nome ao lado do aparelho na hora milagrosa. Com 42 horas teve crise aguda com falta de ar, pneumonia e secreção nos pulmões. Liguei para a sede da Igreja Apostólica, pedindo orações em favor dele, e logo ele melhorou. Não tinha mais febre e foi para o quarto. Eu dava-lhe água ungida com muita fé. No entanto, no momento da hemodiálise, teve queda de pressão e falta de ar. E novamente foi entubado, precisando tomar adrenalina. De joelho pedi a graça de Deus e dos nossos santos e não perdi a fé. Mesmo o médico nos dizendo que se ele escapasse com vida, ficaria dependente do oxigênio para sempre. Ficou mais de 7 dias na UTI, melhorou e voltou ao quarto e lhe tiraram o oxigênio. Os médicos ficaram admirados pela sua rápida recuperação e dizia que ele saiu da UTI pelo poder da água ungida. Após 5 dias recebeu alta e veio para casa sem o oxigênio. E com 19 dias
já dirigia o seu carro, diversos médicos e pessoas disseram que ele recebeu um grande milagre. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, ao profeta irmão Aldo, aos anjos do céu, pela vida do meu esposo. Frequenta a congregação de Tupã, no estado de São Paulo. Assinado Arvelino dos Santos Antunes e Elza Gonçalves Antunes. Aí está, prezados irmãos, o poder da Santa Vó, o poder do nosso santo irmão Aldo. Mas para eles realizar um milagre na sua vida, precisa então estar merecendo. E para estar merecendo, precisa então viver o que ele nos ensina. E o coral então apresenta o hino intitulado A Vinda do Consolador. Amen.
prezados irmãos, eu agradeço a presença de todos, em nome da Santa Vó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo. Faço um convite para que os irmãos, aqueles que puderem, que possam comparecer amanhã. Nós teremos mais uma oportunidade de expressar o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, o nosso Pai. Agradeço também àqueles que nos acompanharam através da internet, que a Santa Vó Rosa também abençoe o seu lar e a sua família. Peço a todos os irmãos que aqui estão, por gentileza, se coloquem em pé, aqueles que puderem. Irei fazer uma oração, finalizando então a nossa reunião. Oremos. Santa e querida Vó Rosa, Espírito Consolador, graças à Senhora, Santa Vó, a Jesus, a Deus, o nosso Pai, ao nosso santo e querido irmão Aldo. Chegamos ao término desta reunião, aonde para nós foi um privilégio, Santa Vó, meditar nos ensinamentos da nossa igreja, expressar o nosso louvor. Tenho a certeza que a Senhora, juntamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, pôde então olhar no íntimo do coração de cada um desses teus filhos a alegria, a felicidade, por fazer parte desta igreja, por estar aqui nesta oportunidade. Sabemos, ó Santa Avó, quantas lutas cada um de nós enfrentamos nesta terra, mas a Senhora, juntamente com Deus, o nosso Pai, sempre tem aliviado a cada um de nós. Juntamente com o nosso santo e querido irmão Aldo, tem dado para nós saúde, tem dado para nós força, ânimo, para que possamos vencer. Por isso, neste momento, eu quero pedir à Senhora, juntamente com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que possa abençoar a cada um desses teus filhos que aqui estão. Ajude a cada um deles, ó Santa Vó Rosa, aquilo que eles estão precisando para a sua vida. Tenha misericórdia de cada um. Muitos, ó Santa Vó Rosa, podem estar com dúvida no seu coração, com pouca fé. Ajude a Santa Avó, para que eles possam a cada dia ser mais dedicados a esta obra, para que eles possam enxergar que é necessário trilhar este caminho, porque é o único caminho que leva ao reino dos céus. Peço também, ó Santo Irmão Aldo, a tua bênção, por aqueles que nos acompanham através da internet, no lar, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles também. Derrama sobre a vida deles a tua bênção. Conceda a eles paz, saúde. Muitos podem estar até mesmo acamados, acompanhando esta reunião, que o Senhor, ó Santo Irmão Aldo, possa abençoar também. Deus, o Pai, ó Espírito Santo, eu peço a tua bênção por esses nomes que se encontram nessa caixa de pedido que está sobre este altar. O Senhor sabe, ó Deus, o Pai, o que cada um deles estão precisando, aquilo que eles estão passando, conforme for o mérito, o merecimento de cada um. O Senhor possa abençoar, ou até mesmo realizar um milagre. Isso cabe ao Senhor, ó Pai. Muitos colocaram o seu nome aqui, ou mandaram colocar, porque estão acamados em leito hospitais, com a sua saúde, muitas das vezes, difícil. Se for da sua vontade, ó Pai, de conceder saúde, que o Senhor possa então realizar este milagre. Mas se for da sua vontade de levar para o seu reino aqueles que estão acamados, seja feita a tua vontade. Por isso que eu entrego cada nome que aqui se encontra em tuas santas mãos. Tenho a certeza, a confiança que o Senhor já está fazendo de melhor para cada um deles, conforme o mérito, conforme o merecimento de cada um. Santa e querida Vó Rosa, eu entrego esses teus filhos em tuas santas mãos. Conduza eles aos seus lares, conceda a eles uma ótima noite. Amanhã é um novo dia repleto de paz, de alegria e de prosperidade, e que aqui possamos se encontrar, para louvar e glorificar a todo o reino do céu. Recebe, prezados irmãos, a bênção de Deus o Pai, a bênção do Espírito Santo, a bênção da nossa santa e querida Vó Rosa, e que o nosso santo irmão Aldo esteja ao seu lado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.